A todos para a leitura do Evangelho. O capítulo é o 16, não se pode servir a Deus e a mamão. O item é o 8, desigualdade das riquezas. Nós vamos ler o primeiro e segundo parágrafos, que diz assim: a desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura resolver inutilmente, quando se leva em consideração apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Isso acontece por uma razão muito simples. É que os homens não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que, se a riqueza fosse repartida igualmente, daria a cada pessoa uma parte mínima e insuficiente, que, supondo-se essa divisão realizada, o equilíbrio em pouco tempo seria rompido, por causa da diferença de caracteres e de aptidões, que, supondo a divisão possível e durável, tendo cada um apenas o necessário para viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que contribuem para o progresso e o bem-estar da humanidade, que, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, não haveria mais o estímulo que leva o homem às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus concentra a fortuna em certos lugares, é para que dali ela se expanda em quantidades suficientes, segundo as necessidades. Agora, eu vou convidar vocês, a você também, Patrícia, a Lúcia Celeste, que estão chegando, boa noite. Estamos todos aqui reunidos, ora nesse momento, procurando essas vibrações carinhosas, esse Pai de amor, para elevarmos os nossos pensamentos em uma prece dizendo assim: Pai querido, Pai bom, Pai justo, aqui estamos mais uma vez agradecendo a oportunidade, Senhor, do estudo e da reflexão. Aqui estamos te implorando o fortalecimento das nossas energias, Senhor, para que tenhamos, ora, a condição de absorver essas energias salutares da bênção, da compreensão trazida por esses espíritos amigos. Pedimos por todos nós que aqui estamos e também pelos nossos companheiros, a quem muito pedimos a Deus, para que nesse momento tenham a oportunidade de participar conosco desses momentos abençoados, Senhor, de esclarecimento. Esses que sofrem nessas regiões de angústia, de dor, no Vale dos Suicidas, e também, Senhor, em regiões que só teu bondoso coração conhece, que vivem sofrimento devido ao momento de intemperança e que vivenciaram a saída de seus corpos através dessa situação da fuga. Que Deus abençoe a esses irmãos, que Deus abençoe a todos aqueles que ainda encarnados estão vivenciando esse momento de dificuldade e pensam em atuar dessa forma. Aqui, Senhor, estamos buscando o esclarecimento, estamos buscando em Ti o fortalecimento para que não mais possamos nos deixar levar por essa situação de fuga da vida que generosamente nos destes. E ora, Senhor, te suplicamos por cada um desses irmãos que aqui se encontram, para que tenham sempre a certeza da Tua bondade sem fim, e que também esse companheiro Mário tenha a possibilidade de utilizar a Sua palavra para nos esclarecer e nos envolver com seu carinho e com essas boas vibrações. Que Dona Ivone Pereira, que nossos irmãos da espiritualidade, Caibar Chuta e os demais irmãos responsáveis por esse trabalho da internet
possam receber o nosso agradecimento sincero e que Deus os abençoe. E ora, pedimos a esse Pai de amor que nos dê a permissão para início deste momento abençoado de estudo da noite de hoje. Um beijo no coração de cada um de vocês, meus irmãos. A Canda querida, estou passando para vocês. Fiquem com Deus, muita paz no coração de todos. Levanta a mãozinha, Canda. Um beijo, meus irmãos. Fiquem com Deus. Boa noite. Tá, até na Legião. Tá bom. Então vamos lá. Capítulo 3, no Hospital Maria de Nazaré. No meu é página 54. Depois de algum tempo de marcha, durante o qual tínhamos a impressão de estar vencendo grandes distâncias, vimos que foram descerradas as persianas, facultando-nos possibilidade de distinguir, no horizonte ainda afastado, severo conjunto de muralhas fortificadas, enquanto pesada fortaleza se elevava, impondo respeitabilidade e temor na solidão de que se cercava. Era uma região triste e desolada, envolvida em neblinas, como se toda a paisagem fora recoberta pelo sudário de continuadas nevadas, conquanto oferecendo possibilidade de visão. Não se distinguia, inicialmente, vegetação, nem sinais de habitantes pelos arredores da fortaleza imensa. Apenas longas planícies brancas, colinas salpicando a vastidão, assemelhando-se a montículos acumulados pela neve. E ao fundo, plantadas no centro dessa nostalgia desoladora, muralhas ameaçadoras, a fortaleza grandiosa, padrão das velhas fortificações medievais, tendo por detalhe primordial meia dúzia de torres cujas linhas, grandemente sugestivas, despertariam a atenção de quem por ali transitasse. Funda inquietação percutiu rijamente em nossas sensibilidades, aviventando receios algo acomodados durante o trajeto. Que nos esperaria para além de tão sombrias fronteiras? Pois era evidente que para ali nos conduzia. Vista à distância, a edificação apavorava, sugerindo rigores e disciplinas austeras. Assaltou-nos tal impressão de poder, grandeza e majestade, que nos sentimos ínfimos, acovardados, só no avistado. Aproximando-se cada vez mais, o comboio finalmente estacou fronteira a um grande portão, que seria a entrada principal. Para além da cornija, caprichosamente trabalhada e urdida em letras artísticas e graúdas, lia-se em idioma português esta inscrição já nossa conhecida, a qual, como por encanto, serenou nossa agitação logo que a descobrimos. Legião dos Servos de Maria. Passando para você, Mário. Boa noite, Anucuso e Vitor. Boa a todos. Som tá ok? Som? Ok. Então, nós começamos hoje uma descrição do Hospital Maria de Nazaré. Depois de algum tempo de marcha, né, eles foram vencendo longa distância.
ainda afastado, severo conjunto de muralhas fortificadas, enquanto pesada fortaleza se levava impondo respeitabilidade e temor na solidão de que se cercava. Logo aí, já vemos que é um local que necessitava de proteção. Longas muralhas, fortificada, pesada fortaleza, denota proteção. E se tem proteção, é porque alguém ou pode tentar atacar, ou pode tentar fugir. Então vemos que existe uma disciplina e uma vigilância. Concordam? Disciplina e vigilância. Era uma região triste e desolada, envolvida de neblinas, como se toda a paisagem fosse recoberta pelo sudário de continuadas nevadas, conquanto oferecendo possibilidade de visão. Nós vemos o que então? Não era uma região de passeio. Não era uma região de turismo. Era uma região de quê? De socorro. Região de socorro. Dentro, então, de alguma região inferior, já que era uma fortaleza que podia ser atacada. Concordam? Era uma ilha de equilíbrio, onde em torno era cercada de região inferior. Lembra muito o nosso lar, né? Que é uma região de socorro dentro de uma região inferior. E o Camilo vai descrevendo, né? Lembra que Camilo aí já consegue ver. Ele lá via só maldade. Então a cegueira dele era do corpo. Não entendi, Lili, sua pergunta. O Hospital Maria de Nazaré estava situado numa região não elevada. Vocês concordam? Concorda, Lili? É isso que você não entendeu? Era uma região triste e desolada. Não era uma região triste e desolada. Ah, ok. Por quê? Os habitantes dali quem eram?
maioria suicida. Não tinha alegria. Não se distinguia vegetações, inicialmente, nem sinais de habitantes pelos arredores da fortaleza imensa. Apenas longas planícies brancas. Então tinha aquela neblina. Lembra Teresópolis, né? Petrópolis, Friburgo pela manhã de inverno. Planícies brancas, colinas salpicando a vastidão, assemelhando-se a montículos acumulados de neve, tudo branco. Isso, russo. Lá em Teresópolis a gente chamava de russo. Eu morei lá, né? 6 anos. Na faculdade. E no fundo, plantadas no centro dessa nostalgia desoladora, muralhas ameaçadoras, fortaleza grandiosa, padrão das velhas fortificações medievais, castelos medievais. Lembram? Filme Cavaleiros da Távola Redonda, Rei Arthur. E tinha, por detalhe, meia dúzia de torres, cujas linhas eram grandemente sugestivas, despertaria a atenção de quem por ali transitasse. Então nós vemos que essas longas planícies eram zonas de quê? De transição. Não eram nem a área de trevas totais, nem também a área de iluminação total. Transição. Isso inquieta um pouco eles, né? Que nos esperaria para além de tão sombria fronteira? Vista a distância, a edificação apavorava, sugerindo rigores e disciplina austera. Imagina alguém levando a gente lá para o Bangu 1, Bangu 2. A gente vai olhar aquela fortificação toda, a gente vai se sentir assustado, né? Assaltou-nos tal impressão de poder, grandeza e majestade, que nos sentíamos ínfimos, acovardados só no avistá-las. Dá até arrepio, né? Por quê? Porque eles eram almas culpadas. Isso, Bangu 1 e 2 é presídio, tem até 5 ou 6. Tem gente aberta fazendo bobagem aqui no Rio, sobrinho. Tem até Bangu 5. Então eles sentiam medo, Lili? Porque eles eram suicidas, né? E estavam meio que se sentindo culpados. Eu e a Luicelde também moramos aí, pertinho. Não dá para ir a pé, mas é perto. Lembra aquela ponte dos suspiros, né?
né? As pessoas acabam se afastando da lei de Deus e a lei humana pune, né? Vocês lembram lá da Ponte do Suspiro, em Veneza? É uma pontezinha suspensa, como se juntasse, já viu aquelas galerias que juntam às vezes uma parte de um shopping ao outro, nas alturas? O rio aqui está passando embaixo e a Ponte do Suspiro lá em cima. Tipo mezanino. É tipo um mezanino. Só de olhar, as pessoas já sentiam medo. Porque dizia que do outro lado da ponte ela servia de transição para uma cadeia. E os prisioneiros, só de olhar, quando passavam por ela, suspiravam. Porque sabiam que estava vendo a rua, a liberdade pela última vez. E as pessoas suspiravam. Quando passavam por ela. Então a Ponte do Suspiro, depois eu explico isso aí, andador, Lili. Então a Ponte do Suspiro, só de as pessoas olharem, se assustavam, né? Eu fiz só uma comparação aqui com a Majestade, lá do Hospital Maria de Nazaré, quando Camilo diz assim: grandeza e majestade, que nos sentimos ínfimos, acovardados, só no avistá-la. Para além da cornija, então aproximou-se o comboio, e para além da cornija caprichosamente trabalhada e urdida em letras artísticas e graúdas, lia-se em idioma português essa inscrição, já nossa conhecida, a qual por encanto serenou nossa agitação logo que a descobrimos: Legião dos Servos de Maria. Eram conhecidas dele por quê? Porque eles já tinham visto, né? Lá no vale, aquelas flâmulas escritas: Legião dos Servos de Maria. E serenou o coração deles porque eles sabiam que essa Maria era mãe de Jesus. Então, uma instituição que tivesse
essa denominação não poderia ser uma instituição que fosse prejudicá-los. Por isso que ele diz, serenou nossa agitação logo que a descobrimos. É a mesma coisa que a gente fosse num país estranho e estamos andando e não conhecemos ninguém, estamos numas ruas estranhas e de repente nós víssemos uma casa. Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes. Como é que a gente se sentiria? Protegidos e felizes, né? Aqui tem um local de luz. Isso, ND Dias, isso mesmo. E até estava marcado neles, né? Se eles foram socorridos, a gente ia logo bater, né? Vou esperar que uma hora vai ter reunião nesse centro. Por isso que nas nossas reuniões de desobsessão, a gente evoca o nome de Jesus, evoca Deus nas nossas orações, para que os espíritos vejam que ali estamos falando de uma casa que leva a proteção de Deus, de Jesus. Claro que já teve época na humanidade que aqueles que evocaram o nome de Deus faziam só lambança, né? Confiscavam, matavam, torturavam. Não é mesmo? A Inquisição. A Inquisição. E eles ali sentiam-se totalmente serenos, legião dos servos de Maria. Estou indo para um local do bem. Isso mesmo. Quer ler mais um pouquinho, o Akanda? Continue aí. E leia 2 departamentos, Torre de Vigia e Colônia Correcional, ok? As duas, né? Os dois, né, Mário? Colônia, Legião dos Servos de Maria. Seguindo essa indicação,
que emocionante compeliu-nos a novas apreensões. Colônia correcional. Sem resposta às indagações confusas do pensamento, ainda lerdo e atordoado, pelas longas dilacerações que me vinham perseguindo havia muito, desobriguei-me de averiguações e deixei que os fatos seguissem livre curso, percebendo que meus companheiros faziam o mesmo. Não faltava a fortaleza, nem mesmo a defesa exterior de um fosso. Uma ponte desceu sobre ele e o comboio venceu o empecilho, fazendo-nos ingressar definitivamente nessa colônia, não isentados, porém, de sérias preocupações quanto ao futuro que nos aguardava. De entrada, notamos pelas imediações numerosos militares, qual se ali se aquartelasse um regimento. Entretanto, estes muitos se assemelhavam aos antigos soldados egípcios e hindus, o que muito nos admirou. Sobre o pórtico da torre principal, lia-se esta outra inscrição, parecendo-nos tudo muito interessante, como um sonho que nos cumulasse de incertezas. Torre de vigia. Lê-se também, Mário? Está com a mão levantada? Em que localidade estaríamos? Voltaríamos a Portugal? Viajaríamos através de algum país desconhecido, enquanto a neve se espalhava, dominando a paisagem? Passamos sem estacionar por essa grande praça militar, certo de que se trataria de uma fortificação guerreira idêntica às da terra, conquanto revestida de indefinível nobreza, inexistindo nas congêneres que conhecêramos através da Europa, pois não poderíamos, então, avaliar a verdadeira finalidade da sua existência naquelas regiões desoladas do invisível inferior, cercadas de perigos bem mais sérios do que os que poderíamos presumir. Com surpresa, verificamos que entrávamos em cidade movimentadíssima, conquanto recoberta por extensos véus de neve ou cerração pesada. Não fazia, porém, frio intenso, o que nos surpreendeu. O sol, mostrando-se a medo entre a cerração, deixava ocasião não só para nos aquecermos, mas também para distinguirmos o que houvesse em derredor. Edifícios soberbos impunham-se à apreciação, apresentando o formoso estilo português clássico, que tanto nos falava a alma. Indivíduos atarefados, neles entravam e deles saíam em afanosa movimentação, todos uniformizados com longos aventais brancos, ostentando ao peito a cruz azul celeste, ladeada pelas iniciais LFM. Dir-se-iam edifícios, ministérios públicos ou departamentos. Casas residenciais alinhavam-se, graciosas e evocativas na sua estilização nobre e superior, traçando ruas artísticas que se estendiam laqueadas de branco, como que asfaltadas de neve. À frente de um daqueles edifícios parou o comboio e fomos convidados a descer. Sob o pórtico, definia-se a sua finalidade em letras visíveis: Departamento de Vigilância, Seção de Reconhecimento e Matrícula. Passando para você, Mário. Então eles vão caminhando com comboio, escrito Colônia Correcional. Correcional, eles sabiam que estava ligado à correção, né? O tribunal, a correção, algo desse tipo. Mas aí, como diz Camilo, fiquei indagando, e vi que o melhor fazer é desobrigarmos de ficar questionando, ficar pensando,
ficar batalhando por algo que está muito além do meu conhecimento. Muitas das vezes, as nossas indagações não nos permite perceber o socorro, não nos permite apreciar o que de grandioso existe. Vocês lembram lá, eu acho que é nos domínios da mediunidade, uma reunião de materialização, em que o espírito materializa as flores. Ele pega um pouco de fluido, consegue pegar as flores, materializar, retirar de algum lugar e vai dando para cada componente da reunião. Isso mesmo. E aí, muitos saem dali descrendo do fenômeno estando com a rosa na mão, com a flor na mão. Porque nossas indagações, às vezes, nossos questionamentos, às vezes, são fora de hora. Tem coisas que a gente não questiona muito, não. Ah, tem que aceitar tudo? Claro que não. Mas tem coisas que a gente vê que está acima do nosso entendimento. Por exemplo, um receituário de Dr. Bezerra de Menezes. Quem é que vai discutir? Sendo o Dr. Bezerra, ó. Dr. Bezerra, lembra aquele caso? O homem não podia comprar o remédio para tuberculose, que naquela época era comprado, hoje em dia é doado. E o Chico também estava sem dinheiro. E o Chico diz assim, ó, Doutor Bezerra, já que você não pode comprar os 30 comprimidos aí iniciais, Doutor Bezerra mandou cortar o papel em 30 pedacinhos e vai tomando um por dia. E assim vai. E o homem não ficou curado. Então tem coisas que não se questionam. Lá no atendimento na Malé, quando o doutor Erma atendia, às vezes a gente via a doutora Erma passar antibiótico 4 dias. E curava. A gente vai questionar a doutora Erma? Não pode a gente passar, a gente tem que passar lá os 7, 10 dias. Claro, quando precisava ele passava. É 4 dias de antibiótico. Isso, tem outras forças envolvidas que estão além do nosso conhecimento. Então, se a gente confia, não tem questionamento. Não tem questionamento. Tem coisas que a gente deve baixar a cabeça e ver, ó. É um conhecimento acima do meu. Vai questionar lá a dosagem do homeopático que o doutor Erma passou? Ah, mas no livro de não sei o que, tá assim. Ali é medicina baseada em mais que evidência.
Humildade, isso mesmo, Anida Dias. Então é o que o Camilo faz aqui, ó. Isso aí está além do meu conhecimento. Vou me desobrigar de estar pensando nisso como fizeram meus companheiros. Já contei para vocês aqui que eu vi o Dr. Erma para um caso lá de queixas baixa, ele deu um remédio de próstata para uma mulher. Eu vi, sabia o que ele estava fazendo. Quando a pessoa veio falar comigo, eu falei, ó, lê, mas não leia a bula. Que senão eu ia pensar que ele tinha errado, né? Na outra semana eu encontrei com ela, perguntei, e aí, melhorou? Ela, com o primeiro comprimido, já melhorei 90%. Então não se questiona. Vai questionar Jesus. Cuspiu no chão, fez uma laminha e passou lá no olho do cego, o cego viu. E aí? Vai questionar, Senhor, mas e o teu fluido e não sei o quê? Não poderia cuidar só com a sua ordem, só com o poder divino? Que a gente que lê, às vezes quer ser mais realista do que o rei, né? É igual quando a gente lê sobre, quem é médico aí sabe, né? Quando lê sobre diabetes. A gente acha que todo diabético vai ter a síndrome de 3 poli, estando acima de 200, né? Muita urina, muita sede e muita fome. E eu já peguei vários glicose 400, 500. Está urinando muito? Não. Está urinando muito? Não. Está comendo muito? Muita sede? Não, normal. E aí? E a gente vai logo, não, mas lá no livro está assim. Tinha uma amiguinha nossa que era pediatra, fazia pediatria. E ela falava, doutor Erma está maluco, o doutor Erma passou antibiótico para aquela coisa ali, para aquele negócio. Ou mandou tomar antialérgico direto, 30 dias, 50 dias. E a gente sorria, né? Da ingenuidade dela, que só podia julgar, né? Era uma alma boa, por isso estava até ali, só podia julgar com o conhecimento que ela tinha. Então a gente tendo certeza que é um bom espírito, e que ele já faz aquilo ali há dezenas, centenas de anos, a gente tem mais que desobrigar dessas averiguações todas. Eu até brincava com o Altivo, ó, se o doutor Erma mandar eu tomar hormônio feminino, estrogênio eu tomo. Mesmo que minha mama cresça um pouco, se ele falar, ó, toma, eu tomo. Vou questionar o quê? Sabendo do homem ali 40 anos de trabalho. Não é? Então a gente tem que aprender isso. Tem coisas que não é para a gente ficar com as nossas bobeiras. De
porque depois a gente se arrepende. Uma casa séria, né? Aí, nós vemos aqui que a colônia correcional tinha nas imediações numerosos militares, qual se ali se aquartelasse um regimento. Entretanto, este se assemelhava a soldados egípcios e hindus. O andador, a gente tem que ver a quem a gente está seguindo, né? Eram mais de 40. Eram mais de 40 anos de serviço. Então, a gente conhecia o médium, conhecia o espírito. Igual quando a gente é pequeno. Se nosso pai, a gente confia nele, ele fala, pula, que eu te seguro, a gente pula. Então, nós vemos que os soldados ali tinham aquela coisa da defesa do ambiente, do socorro ao vale, e eles serviam também de proteção para aqueles que vinham até a terra. Ok? E logo em seguida a gente viu que torre de vigia. Eles pensam até de estar em Portugal. Tal a arquitetura, né? Tal a paisagem. E de novo, eles repassam que estava tudo branco. Tudo branco. Não havia cor dentro dos suicidas, como poderia haver cor do lado de fora? Aí eles entram depois numa cidade onde continuava aquela cerração, mas não fazia frio. Tinha numerosos indivíduos atarefados, entravam e saíam, todos com avental branco, com a inicial LSM, Legião dos Servos de Maria. Ou seja, era vida em abundância. Vida em abundância, como disse Jesus. Aí eles param em frente ao departamento de vigilância, seção de reconhecimento e matrícula. E os companheiros novos desculpem porque a gente nem sempre consegue responder a todas as perguntas, principalmente se não forem pertinentes ao caso. Aí depois em PVT, os diretores da sala respondem, ok? Senão a gente não consegue dar andamento. Nós vamos parando por aqui, vai ter a prece agora, que o Sandy Pape vai fazer, e depois a mensagem do plano espiritual gravada, ok? Então nós vamos fazer a prece, ok? Jesus querido,
rogamos a teu coração generoso, que neste momento, Senhor, esses benfeitores espirituais ligados a esse trabalho possam socorrer os espíritos suicidas, aqueles que ainda estão no cemitério, Senhor, aqueles que estão ainda junto aos seus corpos, aqueles que foram arrebatados por mentes perversas do plano espiritual, aqueles que já estão socorridos, mesmo no vale de um suicida, aqueles, Senhor, que estão no Hospital Maria de Nazaré, aqueles que ouviram a nossa palestra, a nossa aula do dia de hoje, que nós sabemos que é levada para lugares distantes, através do plano espiritual superior. Aqueles suicidas, Senhor, cujos nomes estão nas nossas memórias, aqueles que sofrem, que choram, aquelas pessoas com ideia de suicida, Senhor, de suicídio, que tu possa, Jesus, na noite de hoje, permitir que eles sejam socorridos. Estamos aqui a rogar, a facilitar o socorro a eles. E Caibar Chútel, esse mentor de todos nós, que Dona Ivone Pereira, responsável por esses estudos acerca do livro Memória do Suicida, possam continuar nos protegendo. E que Camilo Castelo Branco, Senhor, onde estiver esse nosso irmão, que ele possa receber as nossas preces de gratidão por tudo que estamos aprendendo. Graças a Deus, que assim seja. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Ouvimos esta noite falar sobre o digno aniversariante Leon Denis. Ouvimos também variações sobre o tema da vida dele, importantes, úteis variações, capazes de nos fazer pensar sobre a vida, sobre o trabalho, sobre a existência. E devemos agora meditar em torno da aplicação prática que tais conhecimentos nos trouxeram. Uma das grandes e principais aplicações está no cotidiano, na vida comum, em que as pessoas tantas vezes se julgam desobrigadas de manter o equilíbrio na voz, das palavras e dos sentimentos. Entretanto, almas da categoria do nosso biografado são almas que aprenderam a lutar diariamente para que pudessem ser o que foram. Também nós outros, espíritos que estamos a caminho do progresso, precisamos e devemos lutar constantemente contra as imperfeições que ainda carregamos conosco. É bem verdade que às vezes proclamamos, e com razão, não sou tão elevado assim, não possuo tal coeficiente de compreensão, ainda
de perceber a extensão dos meus erros. Sim, tudo isto é verdade. Mas também é verdade que o patrimônio do homem chama-se espírito imortal. E este estará sempre fadado a progredir. Nunca retrocederá. E as poucas vezes que estaciona, andando quase que imperceptivelmente na direção do progresso, mesmo nestas ocasiões, a virtude, a verdade, o conhecimento aparece de forma menor, mas impulsiona o homem para frente. Quando nós dizemos assim, sou fraco, parece que estamos fazendo antecipadamente uma confissão da nossa incapacidade. Ora, saber como já sabemos, que poderemos substituir essa expressão de sou fraco por uma outra expressão, ainda não atingi o equilíbrio necessário. Entretanto, saibam todos que irei chegar a este ponto. Meus irmãos, cada vez mais que estudamos a vida dos grandes trabalhadores, observamos que eles aplicavam-se à melhoria de si mesmos. Mas o que interessa na vida deles para nós eram os projetos de progresso. Todos esses trabalhadores tinham um projeto de progresso. Eles oravam buscando ter forças para seguir adiante. Eles estudavam porque queriam se transformar cada vez mais. Eles faziam o bem porque sabiam que aquele bem seria claramente superado por um bem maior que eles iriam fazer mais adiante. Então aprendemos com estes grandes gênios tutelares que neles a palavra progresso é uma realidade e olhavam sempre para frente com vistas ao progresso por alcançar. Não se deitavam nos louros pelo progresso feito. Conquista efetuada para ele era conquista efetuada. O grande interesse, o grande objetivo, o grande esforço era justamente, ou seria justamente, o esforço para alcançar aquilo ainda não alcançado. Ora, meus irmãos, se tais espíritos agiram assim, e se nós apreciamos tanto a proteção que eles nos dão, procuremos também nós seguirmos este comportamento. Procuremos agir em paz, renovar as ideias, melhorar comportamentos, atitudes, enfim, procuremos vencer. E amparados pelo sincero desejo de crescimento, sustentados pela noção do dever a ser cumprido, das obrigações a serem feitas, sigamos sempre na busca do mais alto, do mais elevado, ao encontro destas almas de escol. Que Deus e que Jesus nos abençoe a todos, agora e sempre.